Vamos falar um pouquinho mais do Cleiton. Você falou pouco dele ontem, né, Pedrosa? Fez sua estreia. Foi uma contratação rápida, né? Você falou, não foi uma novela. Você falou do jogador logo na semana, contratou e ele já fez sua estreia. Ele chegou a treinar, ô Pedrosa? Não, ele só treinou realmente aquele físico, conheceu os companheiros, treinou por meio do vídeo também. Adicionou o pessoal no Instagram. Exatamente, seguiu todo mundo. Entrou no grupo de WhatsApp? Entrou também. Ou não, às vezes demora mais coisa. Mas o que acontece? Primeiramente falando de uma informação, o Cleiton só jogou porque eu já falei aqui. Os níveis de cansaço do elenco do Vasco da Gama depois da quinta-feira da partida contra o Água Santa estavam muito altos. O Adson, por exemplo, ele tinha uma minutagem certa para poder jogar e por isso ele não iniciou a partida. Então, como o elenco do Vasco estava muito cansado, o que o técnico Ramon Dias e Emiliano Dias falaram? Estamos aqui com o Cleiton está à disposição, está bem fisicamente, porque estava jogando na temporada europeia, vai para o jogo. E foi isso que aconteceu. Então ele entrou como um segundo atacante, ali lado a lado com o Verratti, teve algumas oportunidades, batendo com as duas pernas até, com a direita, com a esquerda, e foi bem para mim na estreia dele. Diria que ele tem uma nota aí, nota 8 para a estreia dele, justamente por não conhecer companheiro, justamente por não ter treinado e conseguiu ser importante aí nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Você acha que com a chegada dele, Vini, encerra a busca do Vasco por um atacante? Depende muito do que Ramon Dias vai pensar por ele. Porque assim, se o Ramon quiser utilizá-lo aberto pela ponta, e aí você tem que contratar um substituto para o Verratti. Porque se o Cleiton ele chega para ser o substituto do Verratti, aí para mim encerra. Depende muito do que a comissão técnica pensa em relação ao Cleiton. E sobre o Cleiton, uma curiosidade que os amigos lá de Belo Horizonte me falaram, ele seguiu o mesmo caminho do Bruno Henrique. Ele não fez categoria de base, começou com cerca de 22 anos, lá jogando por um time de várzea de Belo Horizonte. Então, assim, seguiu o mesmo caminho do Bruno Henrique. Bacana demais. Legal. Boa sorte ao Cleiton com a camisa do Vasco. Muito bem. E o Vasco vai ter semana livre, né, o Pedrosa? Só uma coisa sobre o atacante, a prioridade do Vasco hoje em dia é um volante, tá, Fernando? Eu já falei, a gente já falou aqui quem é esse volante e você conhece muito bem. O Vasco vai tentar a contratação do Marlon Freitas até o fim, isso é fato. O Vasco vai tentar convencer esse atleta, o Vasco vai tentar comprar esse atleta, é uma tentativa que vai acontecer e provavelmente vai acontecer a partir de abril, quando a janela doméstica abre. Se vai acontecer ou não, aí é outra história. Mas a tentativa do Vasco, o foco da comissão técnica, o jogador que eles querem é o Marlon Freitas. Em relação à semana cheia, quem vai ter a semana cheia agora é o Nova Iguaçu. O Vasco vai ter a semana cheia para treinar. Então essa troca de momentos, porque o Vasco jogou na Copa do Brasil na semana passada, pode ser importante também fisicamente, já que o Nova Iguaçu mostrou que fisicamente fez um jogo muito melhor que o Vasco também. O Big Boy está falando aqui que o Andrezinho foi no podcast Mundo GV, o querido GV, que apresenta lá na Band um programa esportivo também. Ele tem um podcast muito bacana e ele no podcast, o Andrezinho, que trabalha no Nova Iguaçu, ele fala pro GV que pode até entrar como o Big Boy, que você disse, contra o Internacional, poupar contra o Internacional, já focando no objetivo com o Vasco. Eu ia levantar essa bola aqui. Priorizando o Carioca e não a Copa do Brasil. Eu me coloco muito na posição do dirigente do Nova Iguaçu. O que hoje é mais fácil para o Nova Iguaçu conseguir? Passar pelo Internacional lá no estádio Mané Garrincha ou passar pelo Vasco aqui no Campeonato Carioca, tendo a possibilidade de empatar? Então, assim, eu não acho nenhum absurdo se a comissão técnica do Nova Iguaçu quiser poupar alguns jogadores pensando no duelo com o Vasco. O Nova Iguaçu pode fazer história, chegar na final do Campeonato Carioca. Eu confesso para vocês que eu não me recordo se o Nova Iguaçu um dia conseguiu chegar. Eu acho que o último foi o Madureira em 2006, talvez? É isso. Então, sim. Acho que sim. Eu não acho nenhum absurdo se o Nova Iguaçu tomar essa decisão. Nesse novo formato ainda não aconteceu. Não aconteceu. O novo formato que eu digo em que a Taça Rio acabou sendo um prêmio de consolação para quem ficou mal colocado e a Taça Guanabara, num pontos corridos, aí vem logo um Campeonato Carioca. Nesse novo formato, isso nunca aconteceu. Teve contra o Flamengo, o gol do Ronaldinho de falta, em 2011, mas eu acho que pode ter sido o final da Taça Guanabara, alguma coisa assim. Mas Carioca. Foi contra o Boa Vista, talvez. Mas isso, eu tô falando do Carioca, final do Carioca. Final do Carioca. A última vez foi o Madureira em 2006 contra o Botafogo. Verdade. Não me lembro até... Foi aquele time do Maicon, do Thiago Galhardo, do Madureira. Foi esse time. Depois disso, não me lembro de um time de menor investimento chegar à final do Carioca. Sempre eles fazem o barulho na Taça Guanabara e na Taça Rio, principalmente no último formato. Mas do Carioca eu não me recordo. O Big Boy está tentando achar aí o pedaço da entrevista do Andrezinho no Mundo GV, o podcast do GV, para a gente conseguir fazer uma leitura também de uma outra fala dele, depois que ele fala que pode ser que tenha uma opção
de um time reserva contra o Internacional, aí priorizando o Pedrosa. Vamos escutar o Andrezinho. É o jogo da vida, né? A história do Nova Iguaçu, né? E o mais importante, eu cheguei no vestiário depois do jogo e a gente conversou ali. E que bom para tu ver o amadurecimento da equipe. Porque a gente sabe que a gente perdeu a grande chance de matar o jogo ali. Vamos ver o início da... Time titular quinta-feira contra o Inter? Pô, aí tem que perguntar para ele. Pô, tu vai dar esse migué mesmo? Mas como é que eu não sou treinador? Mas eu não sou treinador. Mas tu já ouviu alguma coisa? Eu não escuto, eu sou surdo. Eu não mudo nessa área. Mas só um indício. O quê? Tirando a brincadeira, tem que ter, porra, um meio termo. Você não pode também querer abraçar o mundo. Sim. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo contra o Inter. A gente sabe que o jogo contra o Vasco é uma possibilidade. É o jogo da vida, né? A História do Nova Iguaçu, né? E o mais importante, eu cheguei no vestiário depois do jogo. Ele jogou, um beijo para Andrezinho. Jogou no Inter e jogou no Vasco. E um beijo no Botafogo também. também. O Andrezinho, que aquele jogo da Taça Rio 2012, o Andrezinho era do Botafogo, um cara queridíssimo, um cara muito elegante, educadíssimo. Adoro o Andrezinho, um beijo para ele. Ele falou, Pedrosa. Falou e não falou, né? Mas é assim que funciona no futebol. Ele disse, ele meio que deu a entender assim, olhando o Vasco, acho que talvez o que se resultou ali daquele jogo, tendo um empate, né? Olhando o Internacional, qual é a maior chance do Nova Iguaçu? Sem dúvida alguma. Foi por aí que ele disse, Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, você ter a vantagem do empate, que você não precisa vencer, você precisa empatar. Então, quando você precisa empatar e você pensa no Internacional, no Mané Garrincha, num estádio que o Nova Iguaçu não joga, num campo neutro, digamos assim, o campo é do Internacional, entendeu? Então, o time do Internacional é muito bom também, treinado pelo Kudê. A chance maior do Nova Iguaçu é passar pelo Vasco. Vai acontecer? Acho que não. Pra mim, ele deixou nítido que vai ser... Você achou bem nítido? Bem nítido. Ele diz que não pode abraçar o mundo, ele diz que tem que ser meio termo. Na minha opinião, ele deixou muito nítido que será um time mesclado. E tá certo. Eu, no lugar dele, pensaria a mesma coisa. Família vascaína, uma ótima noite a todos. O Mercadão da Bola do Vasco da Gama está super agitado. E saiu agora essa informação dizendo que o Vasco não desistiu de contratar o Marlon Freitas, volante do Botafogo. É isso mesmo, vocês acabaram de ver o Pedrosa dizendo que o Vasco vai para cima com tudo dessa contratação. É um jogador, já assinou positivamente que quer vir jogar no Vasco e o Vasco está mantendo contato com o empresário, com o staff do atleta para definir os valores, para enfim sacramentar essa negociação. Marlon Freitas é um jogador novo que o Vasco no futuro próximo pode ainda revender o atleta. É um atleta que tem uma marcação muito forte, tem um passe qualificado. Eu quero saber de vocês, seria uma boa contratar esse jogador? Eu acho que o Vasco acerta e acerta muito. Chegou o Cleiton Silva, vai chegar agora o Marlon Freitas. Enfim, o Vasco está se preparando cada vez mais. Vai ter essa semana aí inteira para treinar e quinta-feira o Nova Iguaçu promete colocar um time mesclado para encarar o Internacional. Isso aí porque o time do Nova Iguaçu entende que tem uma grande possibilidade de jogar a final da Taça Rio. Eu quero saber de vocês, o Marlon Freitas chegando no Vasco, ele chega para ser titular ou chega para compor elenco? Eu acho que ele chega para ser titular porque o Vasco está precisando muito de jogadores com características de marcação. Vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso por aqui. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.